Muito obrigada, e desde já vou passar ao professor de todos nós. Obrigada, professor Dr. Jarez Freitas. Referencial teórico importante para mim. Então, sustentabilidade e direito ao futuro está na minha tese, é mencionado algumas vezes. A dimensão social da sustentabilidade está lá, professor Jarez. Então, o professor Jarez, ele dispensa a apresentação aqui para nós, mas eu vou dizer que ele vai falar, evidentemente, sobre responsabilidade do poder público e causalidade ecossistêmica. É o nosso grande jurista, professor e autor de tantas obras, como esta que acabei de mencionar, Sustentabilidade e Direito ao Futuro. É um grande best-seller aqui nacional. Muito obrigada, professor Jarez. O senhor está com a palavra. Estimadíssima Mônica, estimadíssima Vanesca, estimadíssimo Rafael, essas três pessoas me permitem saudar todos os que levam adiante esse belíssimo momento de aprendizagem coletiva. Foi muito proveitoso, o pouco que eu pude assistir hoje foi com grande proveito. Eu quero também saudar meu amigo Delton, que acabou de nos trazer aí reflexões muito oportunas. É sempre muito agradável estar com alguém que está em dia com a pesquisa aí não só de direito dos desastres, né? E quero saudar todas que já desfilaram hoje aí com seus conhecimentos. Se houver a possibilidade, no curso da minha fala, eu farei referências a algumas das explanações que me antecederam, as quais eu pude ouvir, evidente. Mas eu quero fazer uma explanação breve em dois momentos. Assim. Um breve exercício teórico, mas breve mesmo, tá? Propondo um teste da omissão climática. Teste que todos possamos fazer com racionalidade, com motivação consistente. E na segunda parte, Mônica, Rafael e Vanesca, que me conhecem, vou propor apenas 20 tópicos para pesquisas futuras da escola. Pode ser ou não? Ou das escolas, pelo Brasil todo. Tá bom? Então, quero também aproveitar o ensejo para mencionar que nessa primeira parte eu entendo que há uma premissa de fundo. Nós precisamos, ao trabalhar com responsabilidade climática do poder público, especialmente esta agora, mas não só esta, tá? Alterar, modificar, aprimorar o conceito de nexo causal. Há muito tempo que eu trabalho com essa perspectiva, com base nos princípios da prevenção e da precaução, que forçam uma releitura profunda, mas profunda, do direito administrativo e do direito em geral. A decisão que foi mencionada agora há pouco, na tese que o Supremo frisou, que configura erro grosseiro, é a DIN 6421, configura erro grosseiro o ato administrativo que seja violação do direito à vida, à saúde ou ao meio ambiente, quando houver violação aos princípios da prevenção e da precaução, foi um passo decisivo, mas ainda insuficiente. Porque, e creio que a Vanesca tocou nesse ponto, a noção de nexo causal tem que ser revisitada. Nós temos que trabalhar com causalidade ecossistêmica. A ideia tradicional de nexo causal direto e linear é absolutamente insuficiente para tratar da emergência climática. E não só disso, tá? E não só disso. Eu dou-lhes dois exemplos para que não fique muito abstrato isso, né? Se a pessoa não enxerga, eu daria, se tivesse mais tempo, alguns exemplos do próprio Charles Darwin.
Mas vou dar um exemplo mais simples agora. Se a pessoa não enxerga que o desmatamento ilegal na Amazônia provoca a cessação de rios voadores e seca no centro-oeste, essa noção de causalidade não serve. E isto quer dizer que o direito e a teoria geral da responsabilidade civil, inclusive do Estado, está em débito com a ciência da complexidade, ou simplesmente com a ciência evolucionista e biológica. Então, essa é a minha primeira, vamos dizer assim, provocação teórica antiga, para quem me conhece. Prevenção e precaução é para levar a sério. Há um dever de interromper, e não apenas nos casos de prevenção, mas também nos casos de precaução, dever de interromper o nexo causal. Mas em termos ecossistêmicos. Portanto, se nós não entendermos mais profundamente que a nossa noção tradicional de nexo causal direto e imediato precisa ser revisada, nós vamos continuar, infelizmente, num simplismo reducionista insuficiente para dar conta das gravíssimas questões que envolvem não só a emergência climática, envolve, por exemplo, regulação da IA, regulação, um tema que eu estou tratando muito agora, regulação da biologia sintética, tá? E assim por diante. Tá bem? Então, essa é a minha primeira provocação teórica. A segunda provocação teórica, eu quero convidar vocês para darem uma lida aí. Fiquei muito feliz, viu, Flávia, com as referências às 5 dimensões da sustentabilidade. A página 313 do livro, da quarta edição, eu trato um teste da omissão. Porque, sem dúvida, a omissão é um dos temas mais delicados, né? Tanto que, por muito tempo, houve quem considerasse a responsabilidade meramente subjetiva por omissão. Não é a minha posição. Outros preferem trabalhar com omissão específica, esta pode causar dano. Eu prefiro falar em omissão desproporcional. Mas quando é que nós estamos diante de omissão desproporcional? Para isso, nós temos que fazer algo muito sério, chamado exercício prospectivo e exercício contrafactual. E, novamente, vamos ter que nos aproximar da ciência, baseada em evidências, saber fazer as perguntas certas do ponto de vista de metodologia científica. E eu proponho um teste tríplice. Vamos ver rapidamente e vamos testar aí, se vocês estão de acordo com a aplicação. A nossa eminente professora, Daniela Libório, aí, nós estávamos já combinando alguns projetos para o segundo semestre para debater esses temas. Primeira questão que eu proponho no livro é a seguinte. Primeira pergunta, tá? O enfrentamento, por exemplo, dos desafios climáticos, seja de enchentes, seja de queimadas, seja da erosão costeira, assim por diante. Primeira questão. A omissão negligencia meios hábeis, por exemplo, diques, comportas, etc. Meios hábeis à obtenção eficaz e razoável dos fins e objetivos constitucionais. Eu não estou pedindo uma proteção ainda, ou melhor, eu não pedi ainda, no caso de Porto Alegre, uma proteção acima de 6 metros. Agora eu peço, viu? Agora eu estou pedindo acima de 6 metros com base em ciência. No caso do Guaíba. Mas até 6 metros, essa proteção era viável, era eficaz? Bom, então aí a resposta quanto ao nexo causal ficou mais ou menos, em alguns pontos da cidade, não em todos, mais ou menos nítida. Não é tão difícil. Agora, vamos tornar um pouco mais sofisticada a pergunta. E para ilustrar, esse assunto apareceu em mais de uma fala hoje à tarde. Existem zonas que, por razões, inclusive, eventualmente por razões supervenientes, deixaram de ser habitáveis. Olha, esse é um debate fundamental. Os critérios de habitabilidade, eu não vou entrar no tema do habites, tá? Os critérios de, agora, com os devidos cuidados, sem arbitrariedade, é um tema importante.
Mas vamos pensar em termos de plano diretor. Os critérios de habitabilidade podem ser alterados por razões supervenientes? Antes do debate que a Flávia suscitou sobre remoção, e mais de um, né? O Sérgio atua nesse tema que é muito delicado, para mim é um hard case às vezes, mas antes do debate sobre remoção, e há situações em que não faz sentido voltar para o mesmo lugar, evidente, eu creio que a Arícia também, eu gostei muito também da fala da Arícia sobre o dever de cuidado. Mas veja, antes de qualquer tipo de debate que tem que ser feito sobre o tema da remoção e quais os cuidados com os direitos fundamentais em jogo, tá? E cuidado para onde vai remover também, né? Hein? Esse é um ponto crítico para a dignidade dos envolvidos. Mas, antes disso, tem uma questão de sinalização do Estado. O cidadão, o morador, o empreendedor, tem confiança legítima no poder público quando ele recebe uma BITS ou quando ele recebe um alvará para se instalar. Sim ou não? Se por razões supervenientes o poder público percebe, tecnicamente, e eu ouvi de alguns técnicos que algumas regiões do Rio Grande do Sul são, neste momento, tecnologicamente inabitáveis. Eu não consigo evitar, a não ser por um custo tão elevado que seria proibitivo. Será que o poder público não tem o dever de sinalizar que estamos diante de uma área inundável e, portanto, é das águas, não é para a habitação? Pelo menos não para a habitação humana, por suposto. O que vocês acham? Há ou não há esse dever de sinalização por parte do poder público? Então, essa primeira pergunta já nos trouxe algumas respostas interessantes. Alguns casos, o nexo causal, e eu não estou perquirindo sobre culpa ou dolo, tá? Não. Falando da responsabilidade objetiva, que todos nós conhecemos. Alguns casos fica evidente que houve descuido, eventualmente negligência sistêmica, né? Bom, aí o nexo causal se formou. Depois entramos em outros problemas muito sérios, quais sejam os relacionados a saber se é o caso de uma indenização da extensão do dano, né? Se a vítima teve ou não noção do risco, assumiu o risco, se ela podia assumir o risco ou se ela era vulnerável ao ponto de não ter condições de autorizar tal risco. São questões muito sérias e que precisam ser enfrentadas de maneira não simplista, com a complexidade do caso. Tem que estudar muito isso. Eu estou preparando um artigo agora sobre isso, Vanessa. E é um tema extremamente delicado, porque todos nós sabemos que também não se trata de converter o poder público em seguradora universal. Mas, por outro lado, nós não podemos fingir que os deveres de prevenção e precaução não são, às vezes, nitidamente violados. E há esse dever de sinalização, que eu acho que seria de informação, que eu considero extremamente grande. Então, esse é o que nos diz aí. Eu tinha vários desdobramentos, mas pelo adiantado da hora eu vou ficar só no essencial, porque eu quero chegar às minhas 20 propostas. Hoje eu estou só com 20, tá, Vanessa? Hoje estou meio cansado, só 20. Segundo ponto do teste, segundo lugar, segunda questão é o teste da omissão objetiva e desproporcional do poder climático deve perquirir-se. A abstenção estatal é necessária ou se trata de omissão que impõe sacrifícios intergeracionalmente iníquos na distribuição dos encargos. Pode parecer abstrato, mas não é. Isto vale, inclusive, para atos públicos legislativos. O professor Delto conhece bem a decisão Neubauer e outros versus Alemanha, tá? Que foi uma decisão importantíssima em que se mostrou que houve falta de justiça intergeracional da Lei de Defesa Climática na Alemanha. O Tribunal Constitucional concluiu assim. Então, examinem essa matéria porque ela é relevantíssima. Nós temos que pautar no direito administrativo cada vez mais, no direito em geral, o tema da justiça intergeracional, mas em termos concretos. Terceiro lugar,
cumpre indagar se o custo-benefício, isso é uma questão séria também, o custo-benefício da abstenção estatal se justifica ou se produziu ou produz resultados, produziu exercício contrafactual, produzirá exercício prospectivo, resultados diretos e indiretos, as externalidades negativas têm que entrar aqui, injustificáveis. E aqui eu quero dar como exemplo a necessidade de nós aprendermos a fazer custo-benefício com avaliação que está exigida na lei, por exemplo, na lei de licitações de custos e benefícios diretos e indiretos. As externalidades, os custos indiretos têm que começar a entrar em discussão. E quero dizer mais, é evidente para mim que é muito melhor para o poder público, em termos de economicidade, princípio do artigo 70, e de eficácia do 74, alocar pessoas, alocar recursos para que as pessoas tenham assentamento em zonas habitáveis, do que ter que indenizá-las por dano consumado juridicamente injusto. Não é só melhor eticamente, e é melhor eticamente, mas é melhor economicamente, há vários estudos que mostram isso. Eu estava vendo agora, por exemplo, quanto Miami vai perder nos próximos anos em decorrência das questões climáticas. São mais de 3 trilhões de dólares. Mas vai perder muito mais se não tomar determinadas medidas. Então, isso é um ponto crítico. Terceiro ponto crítico, eu diria que é este, o de que nós precisamos, então, aprender a fazer análise de custo-benefício. Isso me remete a uma questão, nós temos que começar a fazer relatórios de políticas públicas que mostrem os benefícios diretos e indiretos líquidos, para ficar menos abstrato. Eu vou fazer referência no final, à parte prática, a uma importantíssima resolução do CONAMA, de agora, sobre qualidade do ar, que é um tema nevrálgico. Nós precisamos fazer a transição para o fim dos veículos movidos a fósseis. Nós precisamos de veículos elétricos, mas não só isso, nós precisamos de qualidade do ar. No mundo, são cerca de 7 milhões de pessoas por ano, segundo a OMS, que morrem por poluição do ar, só pela poluição do ar. Nós temos, então, que fazer um relatório, olha, investimos na transição e os benefícios são, em matéria de saúde pública, quantas vidas nós poupamos? Nós temos que saber fazer relatório de custo-benefício das políticas públicas. Nós estamos perdendo essa batalha de comunicação. O saneamento é outro exemplo nítido. Quantas vidas nós podemos salvar? Isso tem que ser dito a cada ano, com estimativas didáticas. Aliás, sobre esse tópico do saneamento, há um artigo recente publicado no New York Times, de um prêmio Nobel de Economia, o Paul Krugman. Ele está preocupadíssimo porque com a subida que ninguém 99% das pessoas cientificamente informadas não contestam, pelo menos, né? Imagino eu, que o nível do mar está subindo. Subindo o nível do mar, isso vai pressionar, Rafael, os lençóis freáticos. Pressionando os lençóis freáticos, o sudeste dos Estados Unidos está preocupadíssimo porque o sistema de saneamento vai regurgitar. Olha a gravidade disso. Por que eu estou trazendo isso à colação? Estou trazendo isso à colação porque nós precisamos fazer uma nova análise de custos-benefícios diretos e indiretos, tá? E isso não está na nossa pauta e na pauta dos controles, mas precisa estar. E está na legislação brasileira já hoje, tá? E a advocacia pública pode e deve dar um contributo crucial nessa matéria. Bom, então esses são os 3 critérios. Para fazer isto funcionar, nós vamos ter que aprender a fazer algumas coisas. Matéria de controles, né? Saiu agora uma nota recomendatória conjunta da Atricom e de outros órgãos, de outros do sistema de controle, e eles estão conscientes que precisa cuidar mais aí
das medidas preventivas, do mapeamento de riscos, etc., coisa que está na lei de 2012, mas está bem, isso é fundamental, eu saudei como um progresso essa medida, né? E uma notícia auspiciosa, saiu uma pesquisa agora do PNUD, estimadíssima Cíntia, uma notícia auspiciosa vindo de uma pesquisa recentíssima do PNUD e de outros órgãos, divulgada pela ONU. Cerca de 85% dos brasileiros querem medidas mais rigorosas de combate aos problemas climáticos. E não são 85% dos gaúchos, daí eu acho que é pouco, né? Aqui teria que ser mais, né? Isto me parece uma mudança cultural em curso, tá? Agora, nada disso vai ocorrer se nós não tivermos os controles sistêmicos mais eficazes e mais preventivos eles próprios mais preventivos. Eles têm que estar preparados para situações emergenciais, tá? A pena que eu não posso desenvolver esse assunto aqui, mas é um assunto que me é muito caro. O controle tem que ser preventivo, na pior das hipóteses, concomitante. E o último caso é que ele vai ser sucessivo. Isto muda profundamente o enfoque. Nós vamos ter que ter gestão pública de riscos e controle de riscos prioritariamente. E aqui quero dar um depoimento sobre uma lei que eu sou meio suspeito para falar dela, né? E, Mônica, porque eu participei da comissão de juristas e nós elaboramos um projeto que ajudou que essa lei surgisse, que é a Lei do Governo Digital, a 14.129. Esta lei tem mecanismos importantíssimos, tá? Um deles é a avaliação por aplicativos de políticas públicas, artigo 21. Mas o outro deles, 48, gestão pública de riscos. Eu encareço a vocês da advocacia pública e aos que me assistem de modo geral, que ajudem a pautar esta lei do governo digital, que passou unanimemente no Congresso, nós passamos, ela foi entregue pouco antes da pandemia, aí foi fácil, nós juntamos lá, eles juntaram 3 anteprojetos, nosso enfim, e ela está aí. Mas está aí sem que a gestão pública de riscos, que está lá no 48, tenha sido minimamente densificada. E nós não podemos esperar, como esperamos com a Lei da Defesa Civil, né, 12 anos para descobrir que ela existe. Né? Concordam? Então, peço que esse assunto do governo digital, conjugado também com o debate sobre inteligência artificial, apareceu aqui também a importância dos dados de qualidade, né? Dados e metadados de qualidade, mas essa gestão pública de riscos tem que aparecer. E nós não podemos ficar com um controle só, digamos assim, todo respeito, o Conseil d'État, que é um órgão fundamental do sistema francês, né? Ali que nasce o direito administrativo, no século XIX, não é exagero dizer isso. O Conseil d'État enfrentou o chamado Affaire du siècle, viu, professor Bel? E aí ele condenou não, ele determinou ao governo francês que tomasse medidas. Ele não tomou, determina de novo. Não pode ser assim. É pouco. Eu estou insatisfeito com o Conselho de Estado. Tem que ser mais incisivo. Né? Não sei se vocês concordam, tem que ser mais incisivo. Por outro lado, nós temos... A luta não é fácil, eu sei, politicamente. Né? Jurídica e politicamente. Agora vocês viram o que aconteceu. Nós tivemos uma vitória que todos celebramos, né? As senhoras que movimentaram o Tribunal Europeu de Direitos Humanos conseguiram a condenação do governo suíço por inação climática. E nós achamos, é uma decisão histórica relacionada aos direitos humanos. Sim, e ainda é uma decisão histórica que merece ser louvada, e também a iniciativa delas é digna de todos os encontros. Mas, infelizmente, o parlamento suíço disse que essa decisão não deve ser acatada, num enorme desserviço ao direito internacional. Né? Aí tá, eu esperaria que houvesse controle de constitucionalidade lá para dizer o óbvio, que errou o parlamento suíço. Mas, enfim, então nós vamos ter esses lobbies, ainda lobbies e resistências, e viés do status quo,
Tudo isso dificultando, parlamento, dificultando. Sim, vamos ter, mas acabei de mencionar que, pelo menos no Brasil, e nessa pesquisa do PNUD, me parece muito importante, começa a haver uma consciência social da gravidade dos quadros. As pessoas não podem mais negar as ondas de calor, por exemplo, que, aliás, são um problema de saúde pública mundial. Estou preocupado agora com essas Olimpíadas, escolher uma época, a meu juízo, equivocada. Até isso tem que ser bem pensado para fazer as coisas, né? Mas, enfim. Então, artigo 48, por favor, me ajudem, tá? A pautar isso de forma mais... Eu realmente estou preocupado com isso. Eu acho que fizemos um trabalho interessante, quase miraculoso, às vezes, me parece. E é evidente que com a pandemia ficou óbvia a necessidade de governo digital. Mas falta sustentabilidade na gestão pública de riscos no Brasil, inclusive em matéria de governo digital. Muito bem. Mais um pontinho sobre a Lei de Mudanças Climáticas, que é de 2009. O Congresso está tentando alterá-la. Todavia, eu quero salientar que ela já teve pioneirismo relevante, porque ela introduziu no Brasil, pelo menos a admissibilidade, ainda não a obrigatoriedade, mas a admissibilidade nasceu com ela, das licitações sustentáveis. Tá? E hoje, as licitações têm que ser sustentáveis. A Lei 14.133 é um artigo meu publicado na FGV, que vocês podem baixar, está disponível, chamado Licitações Sustentáveis, Análise do Ciclo de Vida dos Bens e Serviços, do objeto. E hoje, a análise do ciclo de vida de bens e serviços é obrigatória nas licitações públicas brasileiras. E atenção, eu repito, não vou ter tempo de debater isso aqui, mas cuidado, essa medida provisória 1221, eu vi que alguns estão defendendo que ela seja convertida em lei, mas tem que ser aperfeiçoada, inclusive para a proteção do próprio agente público. Nós não podemos abrir mão de análise do ciclo de vida de bens e serviços com toda a extensão e profundidade de que isso gera. Então, com estas considerações teóricas, eu passo as minhas brevíssimas sugestões. Pode ser? Eu tive que me fazer aqui um self-restraint, uma autocontenção, que eu gostaria de defender alguns pontos disso bem mais complexos. Eu tinha separado tanta coisa, mas o que me consola é que eu vou publicar um artigo em breve sobre isso, provavelmente no interesse público, tá? Aí, eventualmente, eu gostaria muito de pedir à editora que deixasse aberto esse texto, porque... E também vamos ter outras oportunidades, né, Vanessa e Rafael, né? Muito bem. Então, vamos ao rol de sugestões. E são isso mesmo, passo de sugestões. A primeira delas, eu penso que para lidar com catástrofes climáticas ou não climáticas, nós precisamos marchar para um direito administrativo não adversarial. Então, essa é a minha primeira sugestão. Novamente, eu não tenho tempo aqui de desenvolver a matéria, porém, gostaria de remeter, se vocês também podem baixar na revista da FGV, Revista de Direito Administrativo da FGV, coloquem lá o meu nome e coloquem, por favor, Direito Administrativo Não Adversarial. Não é? A Mônica sabe quanto na advocacia pública nós debatemos isso, né, Mônica? Agora mesmo, o Fux está fazendo um esforço danado lá na questão do Rio Grande do Sul, né? Eu acho que está faltando disciplina processual, tá certo? Se pode fazer muita coisa, mas nós deveríamos ter um pouco mais definidas as funções de cada um, até onde dá para ir, principalmente definir o que é indisponível. Mais nitidez. Isso é um assunto importante, tá? Segundo, então, primeira proposta, vamos rumar para um direito administrativo não adversarial? Sim, mas com muita reflexão, muito cuidado, muita cautela. Segundo, nós temos de utilizar a IA para enfrentar mudanças climáticas. Estou mergulhado nisso. Você sabe que eu sou coautor de um livro chamado Direito e Inteligência Artificial em Defesa do Humano, e um dos critérios que nós sugerimos nesta obra foi o critério da sustentabilidade na análise de riscos.
não vejo como fazer um bom enfrentamento das questões climáticas ou do desmatamento na Amazônia sem uso muito mais elaborado e muito mais sofisticado em matéria de inteligência artificial, e lamento informar que o Brasil está bastante atrasado na matéria. Então, vamos melhorar isso, vamos debater isso, inclusive no âmbito da advocacia pública e das carreiras de Estado de modo geral. E, para isso, nós temos que migrar para a gestão pública de riscos e gestão antecipatória de riscos, preditiva de riscos. Eu estou cansado, não sei, acho que todos nós estamos do direito administrativo que chega tarde demais. Mas cansado mesmo. Essa coisa de chegar só na hora da indenização me cansa, que é uma beleza, né? Não dá. Terceiro ponto, o mapeamento de riscos, que é obrigatório, a lei de 2012, União, Estados e Municípios. E eu coloquei a União aí, porque a União aparece lá menos intensamente do que os estados e municípios, é óbvio, mas aparece lá. E no 21 da Constituição Federal, fala, em Mônica, fala em competência da União para planejar e promover. Nós temos que fazer um debate sobre o que é planejar no Brasil e promover a defesa permanente contra catástrofes. Mas mapeamento de riscos, tá? Dito assim, parece... gente, há mapeamentos de riscos, eu não vou entrar em nenhum exemplo concreto, delicadeza, mas que não são nem peças de ficção, são peças de má ficção. Tá? Fazer mapeamento de risco é uma coisa séria. E tem que ser um mapeamento vinculante. Para vocês aprofundarem o tema de riscos, há um livro, aliás, do Gerd Gigerenzer sobre risco. Eu acho que há vários textos que nós tínhamos que estudar com mais calma. Não é uma coisa banal fazer análise de riscos. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. E em todas as áreas, ao mesmo tempo, é absolutamente vital fazermos análise de riscos. Tá? É o que o córtex pré-frontal que nós desenvolvemos, ele existe também para fazer análise de riscos, análises preditivas, não é? Uma barragem tem risco de rompimento, tem uma população lá embaixo, obviamente nós temos que remover essa população urgentemente, concorda? É óbvio. Agora, mapa de riscos não pode ser simplesmente um mapa, digamos assim, vago, indeterminado, né? Me preocupa muito isso, eu estou debatendo o tema em riscos de IA. E aí penso que a União Europeia, só um parênteses, agiu corretamente quando, em matéria de IA, reconheceu que existem riscos altos, mas existem riscos inadmissíveis. Então, nós temos que debater os riscos inadmissíveis no direito administrativo, em matéria climática. Nós temos que ter essa coragem. Certas coisas nós não podemos tentar conciliar, contemporizar, né? Existe o inadmissível em matéria de riscos. Então, esse é um debate sério, porque eu vejo assim, tantos municípios têm mapeamento de riscos. Primeiro que é um número ínfimo, né? Um número limitado. Segundo, são bons os mapeamentos de risco. Eu quero as duas coisas, eu quero mapeamento de risco e quero mapeamento de risco de qualidade. E para isso eu não vejo alternativa senão recrutar os bons serviços dos talentos acadêmicos que o Brasil tem e que são desperdiçados muitas vezes, né? Nós aqui comentávamos, né, Vanessa, que esses dias, todos nós agora descobrimos que a URGS tem, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem um instituto de hidrologia, né? Essas figuras agora se tornaram muito próximas, assim, né? Eu acho isso extraordinário. Não quer dizer que demos serviços como oráculos, né? Mas nós temos de ouvi-los. Nós temos que recrutar. E outra coisa, temos que recrutar não com bilhões e tal, nós temos simplesmente a humildade, muitas vezes, de conversar, de dialogar, de fazer seminários para valer. Vamos fazer um seminário específico para adensar, mais do que adensar, para verticalizar o exame de mapeamento de riscos. Vocês vão ficar surpresos como não é uma coisa tão fácil de fazer. Me preocupa isso. Próxima sugestão, é a quarta. Plano de ação climática também qualificado e efetivo, não apenas no papel.
Quinto, saneamento. Eu sei que todo mundo conhece a legislação de saneamento nova, mas eu estou preocupadíssimo, novamente, que as pessoas não enxerguem a ligação direta entre, por exemplo, o enfrentamento de problemas de enchente e a questão do saneamento. A falta de causalidade ecossistêmica pura. Quinto, é isto. Sexto, eu não aceito a hipótese da reserva do possível assim no mais, né? Eu sempre digo que temos que ter reserva, a reserva do possível. É possível, sim, combater as queimadas do Pantanal, tá? O que está acontecendo no Cerrado é inadmissível, concordam? Não? É um vexame internacional que nós não podemos deixar passar assim, como se fosse uma coisa muito difícil, muito custosa, reserva do possível, orçamentário. Não, 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 não. Nós não podemos entrar nessa perspectiva de quase condescendência. Isso que nos trouxe até aqui. Né? O Brasil já tinha tudo, tem tudo para ser líder mundial de sustentabilidade, multidimensional, como bem salientou a Flávia, 5 dimensões da sustentabilidade. Próximo ponto, aí é humildade minha, tá? Eu vou pedir ajuda para a Cíntia. Agora, no segundo semestre, nós temos o congresso do IPDA lá no nosso congresso, que eu sempre estou presente, né, Cíntia? Vamos também nos reunir com o nosso grupo de pesquisa da Unibrasil, mas eu vou te pedir, se for possível, né? Eu quero muito, já falei com a Adriana também, Cheiro, eu quero muito mais informações, falei com o Vladimir Freitas, eu quero mais informações sobre a reserva hídrica do futuro. Eu quero conhecer essas experiências no Brasil, que é um projeto de Curitiba, né? Tu me ajuda, Cintia? Eu preciso estudar isso, ver os prós, contras, quero ver se isso funciona, para ver o que Sim, está acontecendo. Às vezes, não necessariamente na Holanda, né? Mas conhecer, inclusive conhecer com os dados e as peculiaridades, as circunstâncias muito específicas do Brasil. E nesse sentido, quando eu falo em exame do caso da reserva hídrica, é evidente que eu já estou dizendo, isso já apareceu, foi na fala da Vanessa, soluções baseadas na natureza, não é? É isso mesmo. Eu diria mais que baseadas, soluções naturais, soluções ecossistêmicas. O ser humano, por incrível que pareça, é natural, mas ele não se dá conta disso, né? Ele faz um esforço danado para ser antinatural. E se dá mal, porque isso não é saudável. Agora, vejam, nós precisamos preservar e implantar, por exemplo, nas cidades, zonas inundáveis. As chamadas esponjas, que agora é uma expressão que está na moda, né? Eu acho que nós temos que examinar prós e contras a experiência, as várias experiências, são quase 70, se não me memória, de cidades, do Conjian Yu, né? Lá no chinês. Por quê? O fluxo das águas tem que ser contido, pode ser contido. Mas principalmente, Vanessa, eu não quero polemizar, mas eu acho bonita a orla e tudo, nada contra o skate ali, mas é muito cimento e pouco verde naquela orla. A minha sensação tinha que ter mais verde, tinha mais proteção verde. Tá? A nossa ficou bonito, mas está faltando verde. Este faltar verde é uma característica brasileira inacreditável, inaceitável com o país das nossas feições. Concorda, Vanessa? Então, isso é uma coisa interessante ali. Foi uma das poucas ressalvas que eu fiz. Eu acho bonito aquele projeto, mas umas poucas ressalvas que eu fui a primeira vez, eu caminhei. Cara, tá faltando verde aqui. Talvez no futuro queira causar, mas falta verde, falta verde. Porto Alegre é uma cidade, por exemplo, que dizem que é arborizada. Para mim, ela está ficando. Primeiro, ela não é uma cidade caminhável, né? Tem até um livro que eu terminei de ler agora sobre isso. Ela não é uma cidade para as pessoas, como diria o Yangel, né? Aliás, tem um capítulo sobre questão climática nessa obra do Yangel que vale a pena examinar, vale a pena avaliar. Mas é uma cidade que ficou impermeável, né? Então, nós temos que tornar Porto Alegre uma cidade em que as águas têm o seu lugar. E nós temos isso que é incrível, que é de outras partes do Brasil, talvez não saiba. Flávia talvez não saiba, Alice talvez não saiba. Daniela talvez não saiba, nós temos cerca de 30% do território que é zona rural. Eu não estou dizendo para ocupar isso de forma irracional, muito menos anticológica, ao contrário. Nós estamos presos
a uma tragédia evitável. Isso que me incomoda. Eu não aceito, sinceramente, não aceito falar em tragédia climática assim no mais, né? Porque tragédia, tecnicamente, já aprendi com alguns professores, é quando tu não podes evitar, né? Quando tu podes evitar é drama. Mas, de qualquer maneira, isso é uma questão terminológica que não tem tanto sentido. O que tem sentido é que nós precisamos urgentemente fazer o debate sobre a esponja, né? Que agora é um tema que está em voga. Mas não é só isto. Nós precisamos avançar, e aí vem mais um tópico, para licitações sustentáveis indutoras de um novo modo de ocupar a cidade. Isso é imprescindível, inclusive para enfrentar a emergência climática. E eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo evidente. Algumas cidades do Brasil já começaram a despertar para isso. Aqui, muito timidamente, eu vejo pouquíssimos exemplos aqui, residualmente. O transporte coletivo tem de ser elétrico. Ou não? Gente, diesel. Vocês já estudaram a poluição do diesel? Eu fico pensando naquelas pessoas que trabalham ali todo dia, levando aquela carga de diesel. Isto é, onde é que a nossa preocupação com a dignidade humana tem que ser dignidade ecológica, como eu chamo, dignidade da vida. Vocês concordam ou não? Então, nós temos que fazer essa transição. Evidente que analisando custo-benefício, etc., mas tem um papel indutor. Sejam as licitações, agora vamos ao próximo item, regulação sustentável. As licitações podem ajudar, mas nós precisamos de regulação sustentável das edificações. Edifícios insustentáveis proliferam Brasil afora, com erros crassos. Conversando com meus amigos arquitetos, e já nem preciso conversar muito, alguns erros crassos eu identifico facilmente. Esses dias eu passei por um lugar que não vou dizer qual, e encontrei 10 erros crassos de arquitetura, de concepção dos prédios. Então nós precisamos introduzir, Rafael, o tema da análise do ciclo de vida dos bens e serviços. Sabe qual é a consequência prática disso? Nós vamos ter outras formas de edificações, públicas e privadas. Públicas e privadas, com qualidade de vida. Aqui eu quero fazer uma proposta super ousada. Glasgow foi eleita uma das cidades mais sustentáveis do mundo. Aí eu fui ver por quê. Eu fui examinar as cidades mais sustentáveis. Isso é um bom debate, né? Nós temos que fazer no segundo semestre. E aí fui ver o que elas tinham, né? Caminhável, bicicleta, tal, tal. Mas Glasgow, não me lembro exatamente a distância, me parece que 400 metros de cada casa tem um parque. Eu achei isso massa. Nós temos que ter exigências de parques bem cuidados, próximos de todas as casas. Ah, mas isso é utopia. Não, isso é qualidade de vida, isso é saúde. Tá? Isso é critério de habitabilidade. Aumento de áreas verdes nas cidades é critério de saúde pública. Eu não me contento em pedir pouco, nada de mediocridade. Eu quero cidades realmente habitáveis. E o sujeito precisa, até para meditar, ter um espaço verde. Né? Eu adoro caminhar, por exemplo, meditar caminhando, eu adoro fazer isso. Mas, primeiro, há um risco enorme de tropeçar em certas calçadas. E, segundo, ficar aspirando diesel não é exatamente a coisa mais produtora ao nirvana que eu conheço. Então, nós temos que melhorar. Né? E melhorar significa ter regras e lutar por essas regras. E não pedir pouco, gente. Porque senão os especuladores vão tomar conta de tudo. Está ficando muito enjoado isso, né? Não é? Eu quero verde. Outra coisa, vocês já repararam que nós estamos todos amontoados? Nós tínhamos que ter respiração entre os prédios. Isso também evita desastres. Próximo ponto, relacionado a esse, urbanismo. Urbanismo repensado profundamente. É homenagem a Daniela esse tema.
para se adaptar ao clima, a cidade para as pessoas, que eu refiro agora, eu diria mais, aí eu vou mais longe do que o Yangel. Assisti uma palestra dele agora muito interessante num Congresso Internacional de Arquitetura. Mas eu vou mais longe do que não é cidade para as pessoas, é cidade para a vida, para os seres sencientes como um todo, né? Eu acho que é mais profundo que só a cidade para as pessoas. Mas, enfim, e esse urbanismo nosso, eu acho que, convenhamos, está muito tímido em propor soluções. Nós temos grandes urbanistas aí no mundo, né? Mas, com todo respeito, as cidades brasileiras não estão sendo minimamente planejadas para a sustentabilidade. Tem que ter esse planejamento e não é fácil, depois que ela está muito mal concebida e executada, consertá-la. É muito mais difícil, evidentemente. Então, nós temos que pensar nessas cidades que estão em crescimento, mas também em intervenções inteligentes em relação àquelas que já existem. Próximo ponto, eu acho que nós temos que ter coragem de reconhecer que precisamos combater a erosão costeira. Isso não se faz com o fim dos terrenos de marinha. Esse é um outro assunto, mas para se debater no outro momento. Tá? Mas isso se faz, é um problema seríssimo, problema costeiro no Brasil. As pessoas não estão se dando conta. O Brasil é muito costeiro. Tá? E nós temos cidades, eu vi algumas simulações de grandes cidades brasileiras, inclusive, que vão ficar as costas alagadas, inundadas, certo? E num espaço, antigamente as pessoas morriam cedo, hoje, felizmente, não. Tá? Provavelmente todos que estão me ouvindo aqui vão assistir isso. E dá para evitar, ainda dá para evitar. Não evitar que o mar suba, isso tem um grau e meio de temperatura, isso não dá mais. Uma coisa já é irreversível. Alguma coisa já é irreversível. Pode aumentar, pode evitar que aumente muito mais do que isso. Mas dá para evitar, pelo menos, que as pessoas continuem ocupando de forma não racional o solo brasileiro, sem prevenção e sem precaução e sem as sinalizações devidas. Próximo ponto é valorização da bioeconomia. Isso é chave no Brasil inteiro. Floresta em pé é algo que nós precisamos, e não é só para a Amazônia. O próximo ponto que eu também tenho que trazer para vocês é um controle, uma sindicabilidade jurídica dos planos diretores mais preventiva e precavida. Eu acho que os planos diretores são muito soltos no Brasil. Muito. Sinceramente, né? Não há uma sindicabilidade em geral dos nossos planos diretores. Essa que é a verdade. Plano diretor, alguns planos no Brasil, né? Quando falo em PPA, ai, né? Nós precisamos urgentemente levar a sério esse tal do plano diretor, mas para isso tem que ter algo chamado democracia participativa, não sei se vocês concordam. Não que isso seja a solução em si, mas as pessoas têm que se engajar, elas têm que se sentir partícipes do processo, e aí a solução não pode ser top-down, não pode ser autoritária. Me preocupa muito que os iluminados, né, resolvam dar soluções para tudo. Não é essa a minha proposta aqui com as minhas sugestões, tá? Tudo isso aqui tem que ser construído com a sociedade, mas construído pedagogicamente. E aqui quero introduzir um ponto que eu acho crítico: orçamentos públicos sindicados sob o prisma dos impactos climáticos, inclusive no atinente às renúncias fiscais, chamados gastos tributários. Ah, que vespeiro, que vespeiro, né? O orçamento, eu estava vendo assim, qual é o município brasileiro que tem análise de análise climática do seu orçamento? Eu vi que tem um, eu não sei se tem um, tá? E se tem esse um, eu não sei se esse um passa pelo meu crivo de qualidade. Tem mais essa. Então, mas é um debate fundamental. Relatórios, eu mencionava há pouco, das medidas adotadas, políticas públicas, com estimativa dos benefícios alcançados, inclusive no tocante às vidas salvas. Isso é uma técnica fundamental de psicologia social e de economia comportamental aplicada às políticas públicas. Nós temos que saber lidar com psicologia social. Quem quer combater
o problema das emergências climáticas não vai combater só a base de direito, muito menos a base de punição, punição severa. Então, tem que ser na base da persuasão predominantemente. No mais, com todo respeito, vai ser solução autoritária. Não vai dar certo. Em dado momento, infelizmente ou felizmente, não. Isso o que funciona é você persuadir. E para isso nós temos de ter comunicação desenviesante, comunicação pública desenviesante. Não fazer, convenhamos, o uso da publicidade que às vezes se faz no Brasil, que não serve para quase nada. Não é? Não tem caráter educativo, nem caráter informativo. A publicidade do setor público teria que servir, ou tem que servir, por exemplo, para persuasão, para educação ambiental, para desenviesar as pessoas. Os vieses em matéria climática estão bem mapeados. Não vou ter tempo aqui de comentar, mas há um estudo, por exemplo, publicado no Livro do Clima, que a Greta organizou. Lá tem um capítulo, vale a pena examinar, chama-se Espen Stoknes, o nome do autor, mas eu tenho estudado isso há muitos anos, o tema dos vieses, né? E mais do que isso, Daniel Kahneman, Cassius, tem todos esses, nós temos que aplicar isto para convencer as pessoas a vencer a sua resistência negacionista à questão não só do clima. Eu me lembro uma vez, eu sugeri que se debatesse direito dos desastres. E disse, olha, tem um professor no Unicino que está trabalhando com isso. Quem sabe a gente ouve. Aí a pessoa diz, desastre? Eu não quero participar disso. Aí eu disse, não, mas não é desastre. É direito de prevenção dos desastres. Ah, bom, então mudou de figura. Então, tudo depende do enquadramento, tá? Nós temos que lidar com seres humanos psicologicamente propensos a determinados ângulos. Concorda ou não? Me preocupa isso. Esse é um debate que eu acho talvez dos mais importantes de todos. Os erros sistemáticos de comunicação do poder público que têm permitido, infelizmente, a continuidade da inércia, inclusive, em termos climáticos. E para encerrar, em homenagem a uma das belas palestrantes do dia, aliás, eu gosto muito dela há muitos anos, e a conheço desde que ela começou, né? E continua aí, para minha alegria, brilhando. A Vanesca tocou numa lei que me é muito cara e também, cá entre nós, pouco debatida. É a lei dos serviços ambientais. Então, nós precisamos fazer um debate sobre serviços ambientais de provisão, de suporte, de regulação. Especialmente nesse momento de regulação, vide o artigo 7º, por exemplo, desta lei. Tá? Este é um debate que está caindo de maduro e a resistência a ele seria baixa. Né? Acho que haveria uma adesão social de vários stakeholders, palavrinha bonita, que seria relativamente fácil de obter. Com estas considerações, eu nem sei se deu as 20, eu acho que não, eu cortei algumas aqui pelo adiantado da hora, Rafael, mas vocês ficam com crédito se quiserem em outra ocasião. Mas agora o que nós temos que fazer? Proposta. Vamos apanhar cada uma delas, se vocês toparem, e vamos aprofundar, levar a sério, fazer estudos sistêmicos, tá? Com calma, ouvirmos os melhores, né? Que nós tivemos condições de ouvir, não é isso? E também mobilizar muitos trabalhadores voluntários. Né? Às vezes tem que ter uma consultoria, não sei o quê. Não, só um pouquinho. Aqui, brasileiros podem querer contribuir, não é? Professoras, professores brilhantes que nós temos. Nós temos grandes cérebros e grandes corações no Brasil. Eu vi isto agora no Brasil, mais exatamente em alguns abrigos, eu vi gente com real vontade de ajudar e voluntária. Então, eu acho que nós temos que mobilizar animicamente as pessoas. Me preocupa muito que a solução seja uma solução
de comando e controle ortodoxo. Realmente não vai funcionar, gente. Não vai funcionar. Lamento decepcionar aqueles que gostariam de, vamos fazer acontecer. Não é assim que funciona a vida. A vida é mais complexa e a causalidade ecossistêmica exige um tratamento mais refinado, mais sutil. Não estou dizendo que não se deva também, em alguns casos, ter sanção para o erro grosseiro. Isso é outro assunto. Eu estou dizendo que não é assim, com essa volúpia condenatória, que nós vamos avançar. Ao contrário, a prevenção e precaução não quer que o dano aconteça, não quer que o erro grosseiro aconteça. Por todo o exposto, estimadíssima Cíntia, não é? Estimadíssima Daniela, estimadíssima Flávia, estimadíssima Arícia, estimadíssima Mônica, estimadíssima Vanesca, estimadíssimo Rafael, que deixei por último, que me comoveu, dando um spoiler aqui, não é? Que vai ter não só o congresso em homenagem, mas também o lançamento, vai ser em Porto Alegre, né? Um dos lançamentos do livro, que ele, para minha honra, ele é um dos organizadores. Nossa, o Rafael é brilhante, gosto muito dele. Junto com a Daniela Zaga e com o Alexandre Pasqualini, resolveram fazer essa agradável surpresa. E eu confesso que aceitei, muito feliz. Por quê? Não é por vaidade, sinceramente não é por vaidade. É porque essas pessoas, eu imagino que vão homenagear as ideias, esta causa, a causa do altruísmo. O ser humano, ao contrário do que muitos querem nos fazer crer e às vezes quase conseguem, né? O ser humano é, quando está feliz, pelo menos cooperativo. Esse é o nosso talento natural. É isso que nos diferencia. Se nós conseguimos ter uma sociedade agora mais cooperativa aqui, deixarmos de lado picuinhas, eu creio que esta pauta não é uma pauta utópica ou quimérica, e é ao mesmo tempo uma pauta existencial. Contem comigo no que eu puder, estarei sempre com vocês. Obrigado, Mônica, obrigado à escola, obrigado a todos. Muito obrigada, professor Juarez. O senhor é uma fonte inesgotável de boas ideias. Há muitos anos eu lhe ouço e as palestras são sempre diferentes. Sempre temos mais provocações e somos mais instigados à reflexão. Essa inquietação intelectual que o senhor nos provoca é fundamental. E o senhor humaniza o direito administrativo. Essa sua humanidade é uma característica importantíssima. Há tantos anos o senhor escreve sobre esses temas todos aqui. Estamos agora enfrentando uma catástrofe. Se tivéssemos ouvido mais os gestores, e aqui eu me coloco como cidadã, não como advogada pública, talvez não estivéssemos enfrentando tão graves repercussões. O senhor falou em direito administrativo não adversarial, inteligência artificial para enfrentar mudanças climáticas, mapeamento de riscos, plano de ação climática, saneamento, combater queimadas. Eu estou dando os exemplos para retomar, porque é essencial. Eu, esta noite, vou dormir com dificuldade. Licitações sustentáveis, que o senhor sempre, as 5 dimensões, falou em urbanismo, cidades para a vida digna. Queremos caminhar na cidade. Estou um pouco emocionada até, porque eu tenho vivido dias muito intensos. Serviços ambientais, democracia participativa, um dos grandes desafios dos juristas do tempo presente. O senhor só trouxe grandes desafios para os juristas do tempo presente. Muito obrigada por essa noite, muito obrigada por isso. É sempre muito importante parar para ouvi-lo.